Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais conteúdo aí para vocês, como sempre, vindo aqui para trazer conteúdo diário. E hoje vamos falar de Bitcoin e token de inteligência artificial. Quero estar passando algumas projeções aqui sobre precificação de ASICs e SDAO. Quanto que o ASICs e o SDAO pode chegar no próximo ciclo? Essa é uma pergunta que muita gente me faz e hoje quero estar trazendo em vídeo aqui a minha opinião sobre precificação de ASICs e SDAO para o próximo ciclo. Tá bom? Enfim, sem perder muito tempo, hoje é sexta-feira, vamos dar uma olhada rápida aqui no mercado e depois a gente fala sobre tokens de inteligência artificial. A gente sabe que todas as altcoins vai ser afetada pelo Bitcoin, então a gente precisa observar o Bitcoin para que daí a gente determine o que pode acontecer no curto prazo com as altcoins, tá, pessoal? Então a gente vai falar sobre curto prazo também em altcoin, mas primeiro a gente tem que ver aqui o Bitcoin como que tá bom? Enfim, vendo aqui o Bitcoin, como disse anteriormente, hoje é sexta-feira, e hoje temos fechamento de mercado tradicional também, tá bom? E no fechamento de mercado tradicional, geralmente quando o mercado tradicional fecha, o Bitcoin acaba ficando um pouco estagnado. Geralmente os sábados, final da sexta-feira para o sábado, o Bitcoin ele anda de lado, com pouca volatilidade, com pouco volume, porque a gente não tem institucional, a gente não tem mercado tradicional operando dentro do mercado cripto. Então o mercado acaba ficando parado ali para o decorrer do final de semana, tá bom? Então é importante a gente fazer essa observação também. E vejo que nesse momento o Bitcoin conseguiu romper aquela região de resistência que tinha falado no vídeo de ontem, tá? E nesse momento ele precisa estruturar acima, tá, pessoal? Nada adianta ele romper, voltar e fechar baixo aqui, caracterizar uma rejeição. Se isso acontecer, vamos ter Bitcoin voltando de novo e voltando com força até os 24.700, tá bom? Então é super importante a gente observar a estruturação. Vamos passar a observar aqui no gráfico de 4 horas para ver se ele vai formar algum padrão de continuidade, uma bandeira, uma flâmula, alguma coisa assim, mostrando para a gente que ele vai pegar impulso para passar a subir. Ou seja, nesse momento eu passo a ficar de olho nessa região que o Bitcoin está nesse momento e vou pegar aqui um trade nessa região ou na confirmação desse padrão de continuidade. Ele precisa caracterizar essa continuidade aqui para mim, para que a partir de então eu caracterize que ele estruturou. Olha só que trade interessante, um trade de 1.9, 1.8, quase 2% de stop para um take lá em cima, tá? Nesse momento, se ele confirmar isso daqui, a projeção vai estar lá em $28.000 por unidade ou nesse topinho anterior que o Bitcoin formou cá atrás, tá bom? Então, nesse momento, eu coloco o meu stop aqui de 4%, ou seja, ele pode dar uma agulhada lá em cima, chegar nos 28 e romper essa linha de tendência de baixa. Porém, a gente vai observar a confirmação desse rompimento dessa linha de tendência de baixa, tá, pessoal? Ele pode dar uma agulhada e voltar a fechar baixo, caracterizar uma rejeição. Então, nada adianta eu passar uma análise agora do que pode acontecer depois do rompimento, sendo que a gente não tem rompimento ainda. Então, eu vou esperar essa característica aqui de rompimento desse possível padrão de continuidade. A gente precisa dessa formação desse padrão de continuidade para que o Bitcoin dê continuidade no preço e confirme esse rompimento que ele caracterizou entre ontem e hoje. Então, ao romper essa região, ao romper esse padrão de continuidade aqui, eu vou estar pegando um trade no Bitcoin em long, tá? E lembrando que não é recomendação de investimento, tá bom, pessoal? Eu observo também que nesse momento a gente tem o ouro subindo, o ouro está confirmando aqui alguns padrões que tinha passado para vocês em panoramas anteriores. Olha só, ele vem formando uma cunha no gráfico diário e no gráfico semanal. Isso é muito importante para a gente estar observando, porque ao romper e confirmar esse padrão, podemos ter o ouro subindo até a região de $2.120 por onça. Isso vai ser bem interessante porque pode acabar puxando o Bitcoin, tá bom? Então eu passo a fazer essa observação nesse momento em ouro. Já temos a prata subindo, porém a prata acaba não afetando tanto porque a prata é como se fosse a altcoin, tá bom? E nesse momento temos o dólar caindo um pouco para o dia de hoje, mas eu observo que ele rompeu esse topinho anterior em 105. É importante a gente observar esse rompimento aqui, porque a próxima resistência vai estar em 105.6, 105.7, ou seja, existe a possibilidade dele continuar subindo, do dólar continuar subindo para a próxima semana, por mais que ele corrija um pouco para essa semana, tá bom? Então, existe a possibilidade de no curto prazo o dólar subir até a próxima resistência, porque ele já rompeu essa resistência aqui em 105.10. Tá bom? Nesse momento passo a observar ouro e título. O título no semanal está tentando romper essa região de resistência também, onde no semanal ele está tentando estruturar acima, mostrando que nas próximas semanas temos possibilidade de valorização para título e dólar. Se isso acontecer, possibilidade de depreciação aqui em mercado de alto risco, tá bom? Mas para curtíssimo prazo eu passo a observar esse padrão que passei aqui anteriormente para vocês, tá? Ao confirmar esse padrão, assim que ele confirmar, eu passo a estar pegando um tradezinho. Lembrando, não é recomendação de investimento. E se ele não confirmar esse padrão, se ele romper e fechar abaixo aqui dessa região,
é como eu falei lá no começo do vídeo, ele pode caracterizar uma rejeição e passar a cair. Só que essa correção não vai ser para segurar em 26, não vai ser para segurar em 25, não vai ser para segurar em 25.600, vai ser para vir direto para 24.700, 24.500, tá bom, pessoal? Então aqui a gente vai ter oportunidade em trade também. Posso estar observando essa característica aqui nesse momento no Bitcoin, porque a rejeição, quando ela é confirmada, geralmente a gente tem uma depreciação bem rápida, tá? E nas altcoins, é importante a gente estar observando a dominância. O Bitcoin ele ganhou um pouco de dominância nos últimos dias. Olha só, então se você que está se expondo no mercado cripto, procure estar se expondo mais no Bitcoin do que nas altcoins. Obviamente, se você já tem muito Bitcoin, está muito exposto em Bitcoin, daí compensa você se expor um pouco em altcoin. Mas se você está começando a fazer suas acumulações agora, você precisa estar mais exposto em Bitcoin do que em altcoin. Tá bom? Vindo aqui para AGIX e SDAO. Essa é uma dúvida que muita gente me pergunta, tá? Quanto o AGIX e o SDAO pode chegar no próximo ciclo, tá bom? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre AGIX e SDAO. Lembrando que eu acredito que no próximo ciclo de alta, que pode acontecer de 2024 para 2025, inteligência artificial vai entrar em hype. Isso é a minha opinião, não é o que vai acontecer, não é o que pode acontecer, mas sim opinião. Tá bom? Então eu quero estar passando isso daqui para você, porque não adianta eu passar aqui para você com veemência, você ir lá e comprar todo o seu capital de AGIX, de SDAO, porque o Luiz falou que vai subir e chega lá no próximo ciclo, não sobe os tokens de inteligência artificial como eu passei aqui. Obviamente todas as altcoins passam a subir no ciclo de alta, mas se não entra em hype, ele não vai chegar nos números que eu vou passar aqui no vídeo de hoje. Combinado? Então é opinião minha, eu só estou expressando a minha opinião e não é recomendação de investimento, tá bom? Para o próximo ciclo e observando os ciclos anteriores, a maioria dos tokens que entrou em hype geralmente ultrapassou os 20, 25 bilhões de valor de mercado. Seguindo esse mesmo raciocínio, eu acredito que o AGIX, tendo em vista que o AGIX, na minha opinião, é o principal token de inteligência artificial do mercado, pode chegar facilmente ali nos 10 bilhões no próximo ciclo. Se chegar nos 10 bilhões, a gente vai ter uma valorização de 5.000%, ou seja, o AGIX pode chegar, na minha opinião, em 9 ou até mesmo 10 dólares por unidade, tá bom? Se isso acontecer, obviamente, você não vai ficar esperando os 10 dólares, você tem que realizar antes 8, 7, 6, chegando ali perto dos 9, já é para você ter liquidado toda a sua operação. Não é para esperar os 10 dólares. Os 10 dólares é um número redondo e é um número máximo, então não adianta você ficar ali exposto, querendo pegar 20, 30% a mais, correndo risco de uma depreciação grande. Então, no máximo aqui eu acredito que o AGIX pode chegar ali nos 10 dólares, o que é super interessante, porque já é uma valorização de mais de 5.000%, não é mesmo? Então, nesse momento, o AGIX tem um valor de mercado de 223 milhões, chegando ali a 10 bilhões, a gente tem esse número aí de 10 dólares por unidade, tá bom? Vindo aqui para o SDAO, já no SDAO a gente tem algumas características diferentes, porque o SDAO ele não vai chegar nos 10 bilhões de dólares de valor de mercado. Por quê? Porque o SDAO já é um token que as pessoas procuram utilizar como secundário. Eu quero estar exposto em tokens de inteligência artificial, mas eu quero estar exposto nos principais. Quais são? AGIX, RNDR, FET, então esses são os principais. E como secundário vem os tokens menores, que na minha opinião é o SDAO, aí vem o HYPC, vem o NTX, vem outros tokens secundários, que não vai alcançar o mesmo valor de mercado que o AGIX, que o FET, que o RNDR. Eles não vão alcançar. Porém, o potencial de valorização, mesmo não alcançando, passa a ser até mesmo maior que os outros tokens principal. Por quê? O risco-retorno aqui também é maior. A gente corre um risco absurdamente alto desse token ir a zero virar pó para um potencial de retorno de 10, 20, 30, 100x. Então a gente tem um risco-retorno muito alto. Na minha opinião, se o AGIX chegar a 20 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares, o SDAO pode chegar a 3 bilhões de dólares, tá? Então, 3 bilhões de dólares para o SDAO é totalmente alcançável se o AGIX chegar a 10, 15, 20 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares é totalmente alcançável. Só que 3 bilhões de dólares para o SDAO aqui já dá uma multiplicação de 100 vezes. Já dá uma valorização de 10.000%, porque o SDAO nesse momento está valendo apenas 32 bilhões de dólares. Então, chegando a 3 bilhões de dólares, o SDAO pode chegar a valer 37, 38 dólares por unidade. Tá bom? Lembrando, não é recomendação de investimento e também isso é uma perspectiva, isso eu acredito que pode chegar, não é o que vai acontecer,
tá bom? É só uma crença e uma crença minha, estou expondo aqui a minha opinião para você, principalmente para você que me perguntou sobre potencial de valorização e quanto o AJAX e o US DAO pode chegar aí no próximo ciclo. Então, se o AJAX chegar a 10, 15 bilhões de valor de mercado, o US DAO pode chegar a 3, 4 bilhões de dólares de valor de mercado, que é um número totalmente alcançável, seguindo aí os outros tokens que entraram em hype em ciclos anteriores, e 3 bilhões de dólares em valor de mercado para o US DAO dá uma valorização de 10.000%, chegando a 37, 38 dólares por unidade, tá bom? Então essa é a minha perspectiva aqui para a AJAX e US DAO. No curto prazo, obviamente a gente vai ter depreciação, obviamente a gente vai ter ruído, tá? O AJAX tem a possibilidade de corrigir um pouco mais, pode cair aqui para 14, para 13, para 15 centavos de dólar. Isso pode acontecer no curto prazo. Porém, quem está comprando para levar para médio prazo, agora já não é mais longo prazo, não é mesmo? A gente tem aí um ano e meio no máximo para a gente estar surfando o hype e estar realizando, obviamente. Então, um ano e meio já não é mais longo prazo, já passa a ser médio prazo. Então, para levar para médio prazo, não importa para mim o que vai acontecer no mês de outubro, não importa para mim o que vai acontecer no mês de novembro, não importa o que vai acontecer no mês de dezembro, por mais que ele caia para 10, para 9 centavos de dólar. O que importa para mim é o que vai acontecer em dezembro de 2024, em janeiro de 2025, que é uma possibilidade de multiplicação de 50 vezes, de 100 vezes, como pode acontecer no SDAO. Tá bom? Então, se você está preocupado com correção agora, sim, pode acontecer, mas não importa com correção de curto prazo, se você quer levar para médio e longo prazo. Agora, se você está buscando por trades, espere aqui algumas confirmações, principalmente rompimento de linha de tendência de baixa, onde o preço do AJAX está segurando nesse momento, rompimento da média de 50 períodos, junto com o rompimento dessa região de resistência que ele está segurando aqui, para que a gente tenha uma valorização aí de curto prazo até as regiões de 27 ou até mesmo 32 centavos de dólar. Isso para AJAX. E SDAO é a mesma coisa, tá bom? Se o AJAX passar a corrigir junto com o mercado, o SDAO vai junto, tá, pessoal? Suporte aqui para AJAX está aqui nessa região de 35, rompendo região aqui de 30 centavos de dólar como região de suporte para o AJAX. Se ele, como ele está lateralizando agora, se ele sair dessa lateralização para cima, temos a possibilidade de um belo de um trade aqui no SDAO. Isso para curto prazo, para quem está buscando trade, porque ele vai sair dessa lateralização com possibilidade de ir buscar a próxima resistência que está bem distante. Tá? A gente não tem mais resistência acima dessa região. A próxima resistência está aqui em 56, chegando a 36% de valorização. Isso para você que busca um trade. Para você que quer comprar para montagem de carteira, não importa essas regiões de topo agora. É como eu falei lá atrás, o que importa é o que pode acontecer lá no final de 2024, início de 2025, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para você, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, que isso ajuda o canal a crescer, e se inscreve aí para você receber vídeos assim todos os dias, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, foi!